Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam bem-vindos ao Hora H do Agro, um painel onde vamos discutir e analisar os principais temas que marcaram a semana no agronegócio brasileiro. A geopolítica dos insumos agrícolas é o nosso tema. Nesta semana, a União Europeia impôs novas sanções econômicas contra a Bielorrússia, que concentra cerca de 20% da produção mundial de potássio, fertilizante essencial para a agropecuária. Em uma nova escalada de tensão nesta semana, a União Europeia disse que vai aumentar as sanções contra o governo bielorrusso. Essa é mais uma tentativa do bloco econômico de resolver a crise migratória na fronteira com a Polônia. O fato atinge diretamente o mercado de fertilizantes, pois as limitações afetam as exportações de adubos e a Bielorrússia responde por cerca de 20% da produção mundial de potássio, um dos nutrientes mais utilizados nas lavouras brasileiras. Para saber o que esperar do mercado e da distribuição de insumos no Brasil, eu recebo aqui no estúdio da Jovem Pan News em São Paulo, André Dias, sócio-diretor da consultoria Spark. Seja muito bem-vindo, André. Muito obrigado, Kelly. É um prazer estar com você, estar com os nossos convidados aí e com os telespectadores. Para nós também, obrigada pela oportunidade. E também está conosco Ricardo Tortorella. Ele é diretor executivo da ANDA, a Associação Nacional para a Difusão de Adubos. Ricardo, seja muito bem-vindo. Prazer estar com vocês, Kelly. Obrigada, o prazer é nosso. E Marcelo Melo faz parte do nosso time de analistas e comentaristas de hoje. Ele que é diretor de fertilizantes da consultoria norte-americana Stonex. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Muito bom, e vamos já dar início ao nosso painel e começo com você, Marcelo. A pergunta é, como as novas sanções da União Europeia lá para a Bielorrússia impactam o mercado de fertilizantes? Então, as novas sanções foram impostas aí há alguns dias e elas são, na verdade, muito light. Elas estão ligadas a uma crise migratória que está ocorrendo aí na fronteira, principalmente da Bielorrússia com Polônia, mas também com a Lituânia e Letônia. Os três são países da União Europeia, né? E a impressão que há por trás disso é que a Bielorrússia estaria incentivando esse fluxo migratório de diversas maneiras para causar um problema, enfim, um incômodo na Europa. E por isso que foram impostas sanções. Mas até agora, essas sanções que foram impostas essa semana são muito light e não pegam em absoluto o mercado de fertilizantes. Eles foram sanções contra as pessoas físicas ligadas às empresas aéreas, ou à empresa aérea da Bielorrússia, ou empresas que estão aí organizando esse fluxo migratório. Então, por enquanto, se parar apenas nisso, nós vamos seguir na situação que a gente viu anteriormente, que depois a gente pode comentar melhor. É uma situação que o público de casa que acompanha a rotina de insumos, a rotina do agro brasileiro, sabe que é de preços historicamente altos para fertilizantes, também para defensivos. E a geopolítica dos insumos agrícolas está no centro do nosso debate hoje. Ricardo, como vocês da ANDA observam essa geopolítica hoje em dia? Há impactos mais relevantes no seu radar? Você está preocupado ou com a situação da Bielorrússia, a União Europeia e outros países que a gente vai tratar daqui a pouco? Kellen, eu acho que a gente tem sim que estar com o radar ligado e monitorar tudo o que está acontecendo aí no mundo. Concordando com o Marcelo, esta rodada foi relativamente leve, mas a gente tem que lembrar que as punições para a Bielorrússia se iniciaram desde o fim do ano passado e ela tem sido punida constantemente. Acho que a próxima reunião que a comunidade europeia pensa em ser mais intensa vai acontecer dia 8 de dezembro. E nós temos que monitorar e ver o que acontecer. De fato, o Brasil importa um insumo importante para a produção dos nossos fertilizantes, cloreto de potássio. 20% do que o mundo consome é feito na Bielorrússia e o Brasil está dentro deste calibre, 21%, 22% do que a gente usa de potássio também vem da Bielorrússia. Então, se
uma das punições, como aconteceu, Estados Unidos fez isso em agosto, setembro, de proibir que as empresas americanas comprassem esse cloreto de potássio. Se proibir a circulação desse cloreto de potássio que tem a saída hoje pelos portos da Lituânia, isso seria perigoso para o mundo inteiro e também para o Brasil. Isso teria consequências para nós todos. Então, eu acho que a gente tem que torcer para as sanções existirem, mas que não seja esta de suspender o fluxo do cloreto do potássio por um lado. Por outro lado, se isso acontecer, que a gente possa atenuar os efeitos disso, porque eles são sérios sim para toda a produção de fertilizante do mundo todo e também do Brasil. Ricardo, para não perder o fio da meada, você trouxe uma expectativa futura e eu quero só entender se o sinal que você neste momento observa é um sinal amarelo de alerta ou um sinal vermelho de grande preocupação com essas hipóteses que podem se confirmar no futuro. Não, a gente não tem que ter grandes preocupações. Na verdade, a gente é um ator que tem pouco a fazer. O que a gente precisa é monitorar o que vai acontecer lá. E lá tem dois cenários. É assim, fica do jeito que está e continua light. E nós não vamos ter problema. A gente quer ser otimista, a ANDA é otimista e quer crer que isto vai acontecer. Agora, se suspender o fluxo de cloreto de potássio da Bielorrússia, o mundo inteiro vai sentir um pouco dessa ausência de cloreto de potássio. Muito bem, obrigada, Ricardo. A gente volta a conversar mais. Eu quero saber de você, André. Há impactos da geopolítica mundial no mercado de defensivos? Qual é o cenário hoje que você tem observado? Olha, Kelly, eu acho que o Ricardo e o Marcelo colocaram pontos importantes que são, eu não diria que não há um impacto da Bielorrússia em si, né, no mercado defensivo, mas é um aprendizado de se observar. Toda vez que você tem uma concentração muito grande da produção em um player internacional com instabilidade política, ambiental ou o que seja, você tem que ficar sempre em alerta, porque qualquer instabilidade lá pode gerar uma consequência grande. O agro, ele é o setor do momento, afinal, alimentar os bilhões de pessoas que nós temos hoje e que temos no futuro próximo é um grande desafio para todo mundo, né? E no Brasil, principalmente, o nosso PIB, a dependência do PIB no agro é muito grande, então a gente tem que estar sempre alerta. Você já citou, né, que nós tivemos um aumento aí de preços decorrentes de instabilidade, de quebra de cadeia, nós vamos conversar um pouco mais disso. Eu acho que sim, eu acho que nos defensivos, principalmente, se a gente for pensar, a semente é mais um produto local, né, a produção de sementes, tanto de milho como de soja, é mais local. Mas nos defensivos agrícolas, né, nos últimos 20 anos, nós tivemos uma ida da produção ao Oriente, né, então, produção que a gente tinha na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos de ingredientes ativos, migraram aí para a China, para a Índia, etc. Então, tudo que acontece lá agora tem um impacto grande, né? Está muito concentrado, pode impactar a gente. E a gente viu que a quebra da cadeia trouxe aí um aumento significativo em alguns ingredientes ativos nos últimos meses, né? Então a gente tem observado isso. Eu acho que a geopolítica mundial, ela é sempre algo a ser observado, principalmente nesses casos em que a gente tem concentração de produção e dependência de importação muito concentrada em algumas regiões. Essa situação que você mencionou, desse movimento todo rumo à China, isso vai se desfazer a partir deste momento ou não? A gente ainda precisa acompanhar. Olha, excelente pergunta essa, né? Eu acho que houve uma reflexão muito grande ali no início dos anos 2000, 2005, 2006, quando as empresas viram um custo de oportunidade muito grande de passar a sua base de produção para a China, Índia, etc., por conta de custos de produção, etc., né? Eu acho que isso tudo vai ser revisto, porque toda vez que você tem uma crise nessa dimensão, em um produto tão importante quanto é o alimento, você tem que passar por uma reflexão profunda e ver como é que você se adapta nisso. Eu não sei dizer se esse fator é reversível e se as questões de custo de oportunidade foram totalmente revertidas também para que passe a se fazer isso. Mas eu acho que sim, vai fazer muita gente voltar aí para os escritórios de reunião e planejamento e ver o que fazer com isso. Muito bem, obrigada, André. E ainda na geopolítica dos insumos, além do agronegócio olhar para a Bielorrússia, um país do leste europeu e importante produtor de fertilizantes, há outro ponto que também gera preocupação no cenário de fornecimento de adubos. É a restrição que a Rússia vai adotar a partir de 1º de dezembro para exportar estes produtos nitrogenados. O governo de Vladimir Putin defendeu que essa limitação tem o objetivo de proteger o mercado interno e impedir a alta de preços aos seus
dos consumidores. Vamos abrir a segunda rodada do nosso painel e entender já qual é a perspectiva para preço de fertilizante com uma limitação das exportações vindas da Rússia, ou seja, dos embarques russos. Lembrando que a Rússia é um dos principais fornecedores de adubo para o Brasil, certo, Marcelo Mello? Certíssimo. Eu até queria ampliar um pouquinho, nós vamos comentar e falar bastante da Rússia e dessa nova medida dela, mas ampliar isso e colocar dentro de um contexto maior. Na verdade, a China já vinha, desde maio, tentando impor restrições à exportação de fertilizantes, em alguns momentos tentando, inclusive, dizendo que ia proibir. Acabou que nunca proibiu formalmente, mas impôs a partir de 15 de outubro, portanto, há um mês, uma necessidade nova de fazer, como se chama, uma inspeção sobre todos os lotes a serem exportados. Isso está tornando o processo muito moroso. Então, não está proibido, mas está muito moroso, né? E a Rússia, em seguida... Bom, a decisão da China, eu acho que foi por preços que subiam muito, e ela é grande exportadora de nitrogênio e de fósforo, e ela queria evitar que esse preço também contaminasse o mercado local, e também por conta da crise energética, que é outro ponto que nós vamos falar depois. Mas na Rússia, eu acho que a restrição que foi anunciada em comecinho de novembro e vale a partir de dezembro, ela está diretamente ligada à crise de gás natural na Europa. O Putin acabou acordando aumentar o suprimento de gás natural para a Europa, mas como a produção de gás natural ela está ligada à produção de petróleo, ela é finita, né? Então, ao aumentar a produção e a exportação para a Europa, ele está sendo obrigado a diminuir o fornecimento local. E ao diminuir o fornecimento local, ele pode prejudicar a produção de fertilizante. Então, ele queria garantir que a Rússia tenha fertilizante suficiente para o seu plantio. Não é grande, a Rússia não é imenso consumidor, mas ele não queria ficar na mão. Então, eles fizeram as contas e as reduções são razoavelmente sob controle. Para fósforo, isso dá 13,5%, 3,5%. Então, isso não será problema. A redução de fósforo na Rússia não será problema. A limitação da exportação, que tem que ser equivalente a 13,5% menos do que nos últimos 6 meses. Porém, a redução em nitrogenados é mais difícil, porque ela é de 8%. E a Rússia é um importante fornecedor mundial também. Então, 8% ali é um pouco mais complexo, não vai faltar ureia. Inclusive, o Brasil está já 14% à frente das importações de ureia este ano, com relação ao ano passado, de janeiro até outubro. E nós estamos com um line-up altíssimo de 1,4 milhões de toneladas, de modo que as necessidades da safrinha já estão em casa, basicamente. Então, também não vai faltar ureia para a safrinha, mas a ureia está muito cara. A ureia rompeu recentemente o patamar de $1.000 por tonelada no exterior. No Brasil está um pouco mais barato, estamos a 870, mas tendendo a subir, né? Mas eu dizia que, então, haviam um contexto mais amplo, que é China, Rússia agora, a partir de início de novembro, e, na verdade, valendo a partir de dezembro. E o terceiro país, que foi a semana passada, foi o Egito, que é grande produtor de nitrogenado, não exporta para o Brasil, muito pouco, mas é grande produtor importante, fornecedor para a Europa. E também está preocupado e também está restringindo um pouco a exportação. Pretende, né? Ele não anunciou como, ele só disse que ele vai procurar estabelecer critérios que garantam que o fornecimento local esteja totalmente protegido antes que o país possa exportar. Então, são preocupações que estão rondando o mundo aí. Importantíssimos esses aspectos, até para a nossa audiência se familiarizar com essa questão. O Brasil é um grande importador de fertilizantes. Somos uma potência, produzimos bilhões de toneladas, milhões de toneladas de diferentes culturas, exportamos, garantimos o abastecimento doméstico, geramos excedentes exportáveis, mas dependemos mais ou menos de 80% do fertilizante importado. É isso, não é, Ricardo? Somos grandes dependentes destes players do mercado internacional. Qual é a visão da ANDA? Há riscos de faltar produto para os brasileiros, já que a gente vê a Rússia limitando, a China ameaçando limitar, o Egito dando outros sinais, sanções da União Europeia e a Bielorrússia. É uma geopolítica muito complexa que afeta o agronegócio.
Ellen, vamos contextualizar. Essa pergunta é ampla aí para o nosso telespectador entender, né? Nos últimos 2, 3 anos, né, quer dizer assim, a oferta mundial de fertilizante, são minas e a gente tem que procurar isso nesses players, nesses países, de certa forma, inclusive pela pandemia, manteve-se num nível X. A demanda de fertilizantes ampliou muito. E aí vários players, Estados Unidos, a China, a Índia e também o Brasil, procuraram mais fertilizantes, produziram mais, conseguiram aumentar seus plantios, área plantada, produção, produtividade e assim por diante. Então a demanda aumentou e a oferta estava mais ou menos parada. A oferta não consegue crescer na velocidade da demanda, por uma razão muito simples. Nós estamos falando de uma estrutura de mineração que exige altos investimentos e longo tempo. E assim o preço subiu. De fato, por exemplo, quando nós chegamos no fim do ano passado, em 2020, a oferta nossa de fertilizante para o Brasil, nós entregamos 40,5 milhões de toneladas. Em relação a 19, isso era 12% maior. Em 19, nós entregamos 36 milhões de toneladas. E no ano passado, entregamos 20 milhões de toneladas. As previsões do mercado para este ano de 2021 sinalizam que nós vamos passar das 44 milhões de toneladas. Ou seja, nós estamos comprando isso, o Brasil é importador, a gente produz apenas 15% deste consumo e importa os outros 85%. Portanto, a gente tem sim uma dependência alta. Este é o contexto. Nos últimos 3 meses, essa crise geopolítica que a gente está falando se intensificou e os riscos aumentaram. A gente já tinha, na época da pandemia, uma herança, digamos assim, de difícil trato na gestão disso, porque tinha sumido o navio, frete caríssimos, dificuldade de contêiner para um país como o nosso, que depende 85% da importação, da vinda, dessa logística de insumos. Isso coincidiu com um monte de coisas de outros momentos. Os nossos portos sofreram, nós tivemos muita dificuldade por várias razões. Estamos tendo ainda, tá certo? Tem filas aí de navio 30, 32 dias para desembarque dos nossos navios. Nós, para finalizar e responder objetivamente a sua questão, o Brasil tem muita dependência. Na safra de 2021, nós não tivemos problema nenhum. A gente sabia disso, o nosso produtor antecipou compras, os nossos empresários do setor conseguiram gerir essa logística difícil e trazer esse fertilizante para dentro do Brasil. Distribuiu isso e o produtor rural usou em tempo útil. Então, a safra de 21, a nossa expectativa é bastante otimista. Provavelmente, nós entregamos tudo isso de fertilizante, esse número deve estar correto, 44, 45 milhões de fertilizantes, e falar o seguinte, e obviamente a nossa área plantada não cresceu tanto. Então você fala assim, isso significa que nós inclusive antecipamos as vendas para os nossos produtores, anteciparam compras para a safrinha e para a safra 22, 23. Então, bem. Este é o contexto geral. E, por enquanto, eu vou parar aqui para garantir assim, a safra 21 não teve problema de entrega de fertilizante. Um ou outro ponto, essa é a regra, hein? Um ou outro ponto como exceção por causa de um determinado embarque ou por causa de um porto que não funcionou, de uma greve que nós tivemos. Mas a regra, os fertilizantes foram entregues em prazo em dia. Ricardo, eu como jornalista não posso deixar essa bola quicando. O pessoal quer saber de 22, 23, vai faltar fertilizante? Responda brevemente, porque a gente vai voltar nesse tema. 22, 23, nós temos variáveis que precisam ser monitoradas. Essas crises geopolíticas se intensificaram e a gente tem várias perguntas sem respostas. Depende dessas respostas. Obrigada, Ricardo. Vamos saber de você, André. A limitação nas exportações de insumos, assim como a Rússia adotou, também pode ser adotada na área de químicos e a gente vê uma escassez de defensivos. A gente já viu o glifosato aí nas manchetes dos telejornais e centenas de agricultores preocupados. O glifosato é um dos herbicidas mais usados na agricultura brasileira para tratar ali das lavouras. Há algum sinal na direção de que vai faltar defensivo no mercado?
Eu estou na linha do Ricardo, né? Eu acho que o ponto que nós temos a observar, você já mencionou, tem muito ruído. O sistema está com muito ruído. A gente observou a China com alguns problemas de energia, nós vamos comentar isso um pouco depois, mas eu vejo principalmente o que a gente tem observado, a Spark monitora a importação, né? Por meio da Receita dos arquivos da Receita Federal, a gente faz o monitoramento de importação. Até setembro, a gente teve aí pontualmente, né, importações em menor valor do que no mesmo período dos anos anteriores, né? Em específico, o produto que você citou, o glifosato. Agora, o glifosato também teve outros problemas por causa desse atraso, né? A principal produtora teve problemas fora, né? Por questões de um furacão, de uma tempestade grande. A principal fábrica produtora de ativo ali teve problemas que já foram recuperados, já anunciou a recuperação disso, já voltou ao plano normal de produção. O que eu vejo, o que a gente observou é que em outros ativos nós não tivemos problemas de importação. Importou-se, inclusive, mais no mesmo período analisado de anos anteriores, mais do que a série histórica, né? Então, eu não acredito que a safra 2021 não teve problema nenhum, né? Eu acho que a safra 21-22, que já está começando a ser plantada, e a 22-23, que o Ricardo comentou também, muitos agricultores antecipando. Aliás, esse é um cenário interessante. A gente, nas nossas pesquisas, monitora a época de compra do agricultor, quando é que o agricultor fecha negócios. No caso de defensivos agrícolas, tem se observado nos últimos anos, até por questões de capitalização do agricultor, a gente sabe que a questão das commodities, a precificação de commodities, a produtividade tem sido muito boa, e o produtor tem se capitalizado de maneira geral, né? Então, o que aconteceu? Por exemplo, se você pega a safra 16-17, né, que é a que seria plantada em 16, colhida em 17, o agricultor até junho de 16 havia comprado 34% do seu defensivo. Na safra 20-21, ele já havia comprado 65% da sua necessidade para plantio 20 e colheita 21. Ou seja, antecipou-se muito. Isso foi observado em sementes e acredito que em fertilizantes também o Ricardo havia comentado, né? Então, eu não acredito, né, em sanções de limitação de exportação, porque a situação estrutural de produção de defensivos é bem diferente da de fertilizantes, né? No caso, a China teve outros tipos de problema, limitou a sua produção por uma questão de crise energética e nós sentimos esse impacto grandemente aqui, né, em termos de oferta e preço principalmente, né, e que já está impactando os custos da safra 21-22 e a 22-23. Mas eu não acredito ainda, não temos sinais de escassez de produção por esse fator de limitação de exportação. Muito bem, eu vou pegar o seu link e passar já para este tema, né? Vamos avançar nas discussões, porque a instabilidade no mercado de fertilizantes também sofreu influência da interrupção em diversas cadeias globais. Cenário provocado pela pandemia da Covid-19. Na China, a produção de fertilizantes e de defensivos caiu devido ao fechamento de fábricas. Cenário provocado pela alta nos preços da energia elétrica, causados também pela escassez de carvão. Outro fator que mexeu com a cadeia foi a alta nos preços do gás natural na Europa. O quadro refletiu a crise energética mundial. Nos Estados Unidos, a passagem dos furacões Ida e Nicholas entre agosto e setembro deste ano gerou suspensão temporária da produção de fertilizantes. Isso contribuiu para pressionar ainda mais as cotações internacionais do produto. Somado a estes fatores, o mundo também observou a falta de containers para transportar os produtos. Com isso, há registro de atrasos nas entregas no campo. Vamos então abrir mais uma rodada, a crise energética e o impacto nos preços. Marcelo Mello, a nossa audiência quer saber, o preço do fertilizante já chegou no teto ou vai subir mais? Como fica essa questão energética, esses riscos e tensões da China limitar as exportações? Conte pra gente. Quanto, eu gostaria antes só de pegar um gancho, porque o que o André estava falando está muito interessante e batia também com o Ricardo, que é o seguinte, você sabe, a gente faz uma pesquisa a cada 3 meses com todos os nossos prospectos e clientes, né, para verificar as entregas. E, na verdade, nós estamos concluindo isso no final dessa semana. Mas, preliminarmente, a gente já viu, muita gente já respondeu, que para as entregas do primeiro semestre, basicamente a safrinha está incluso ali, o grosso, o Brasil como um todo já está com cerca de 45% dessas negociações efetuadas.
E no Centro-Oeste, especificamente, que é o coração da safrinha, digamos, estamos com 60% já efetuado. Então, isso também dá tranquilidade. E para o segundo semestre, que daí está pegando a safra verão, aí está baixo. Mas está baixo, nós está dando 20% para o Brasil como um todo e 25% para o Centro-Oeste. Mas está baixo, até o Ricardo estava falando, é o seguinte, os produtores internacionais não estão com disponibilidade e não estão interessados, e nem tem condição, eles mal estão conseguindo suprir a demanda atual, eles não estão fazendo vendas para entregas lá a partir de maio, junho. Então isso está dificultando a antecipação de compras que ocorreu muito fortemente nos 2 anos anteriores, né? Bom, esse era um ponto. E outro ponto, com relação à crise energética que você está se referindo, de fato, ela teve impacto muito sério. Os preços subiram muitíssimo, principalmente no nitrogênio, porque exatamente a parte que mais consome tanto energia quanto a molécula, para obter a molécula do nitrogênio, né? É exatamente o gás natural. E isso aí fez apenas ureia no mês de outubro subiu mais de $200 a tonelada. Nós estamos agora a 870. Mundialmente, acabamos de romper o patamar de $1.000 para a ureia, um preço absurdamente alto, mas está sendo negociado. A Índia acabou de comprar anteontem, 1,6 milhões de toneladas a um preço equivalente, custo e frete Brasil, de $1.005. Né? Então daí dá para ver que o preço vai continuar subindo aqui, porque a $870 o Brasil não vai conseguir puxar material para cá, né? Então a tendência ainda é de subida, mas eu acho até que como nós já estamos com a maior parte das nossas necessidades dentro de casa ou equacionadas para a safrinha, eu diria o seguinte, na verdade, para nós, quanto mais rápido e quanto mais forte os preços subirem lá fora, melhor, porque isso está pondo em xeque o produtor agrícola norte-americano. Ele não costuma antecipar compras, ele vai ter que comprar para uma safra grande que ele vai produzir agora na primavera 2022, a partir de abril, e ele vai se deparar com preços que são loucos, altíssimos, as relações de troca estão ruins, porque os grãos até recuperaram um pouquinho esses últimos dias, mas eles estão razoavelmente parados nesse patamar há muito tempo. Soja chegou a 16,50, milho chegou a 7,80, se eu não estou enganado, em maio, e daí recuaram. Milho para 5, mais ou menos, 5 um pouquinho, hoje está 5,70, acho, e soja recuou para até 11,80, né? Um pouco abaixo de 12, agora está um pouquinho mais alto. Mas então, as relações de troca estão muito ruins e o americano vai cortar a demanda. Então, eu acredito, também voltando num tema que falamos algumas vezes aqui, já no programa de hoje, eu queria passar uma mensagem, de certo modo, tranquilizadora para o pessoal. Eu não vejo uma crise de desabastecimento generalizada tomando conta o ano que vem, mas não apenas pelos outros problemas geopolíticos e tudo isso que a gente está comentando, por enquanto não vai pegar em cheio o potássio, a crise energética ela vai perdurar até o final do primeiro trimestre e não tem jeito, porque agora que vai começar o inverno no hemisfério norte, então está bem. Certamente a crise energética é algo que vai seguir conosco pelo menos até março, fevereiro, março, não tenha dúvida, a crise energética lá fora. E, portanto, os preços também vão ficar altos. Mas vai haver o que a gente chama de destruição de demanda. O americano vai cortar a demanda, principalmente de fósforo e potássio, porque esses macronutrientes eles ficam depositados no solo. Ele tem aplicado muito bem há muitos anos. O brasileiro também, o Brasil também. Tá bem. Então, o melhor, o recomendável fazer é cortar a demanda, porque daí a demanda cai e os preços cedem. Então, essa é a nossa visão. Muito bem, Marcelo deu várias indicações, eu quero passar a palavra para o Ricardo para saber se você, Ricardo, acredita que a tendência de fertilizantes segue altista e quero saber também como vocês na ANDA estão vendo essa situação reportada pelo Marcelo de que algumas indústrias estão até paralisando as vendas porque há um cenário de muito risco e adversidade que fica até difícil de precificar o produto. Há essa situação acontecendo de uma forma mais generalizada no Brasil? A gente concorda que os preços estão altíssimos. E o que eu quero colocar é o lado da difícil decisão do produtor rural. O produtor rural é soberano na sua decisão. Ele tem que tomar essa decisão.
E não é fácil, né? Os preços estão caros. Agora, ele sabe que o que fez a gente crescer nos últimos 20, 30 anos, sem dúvida, foi o bom uso e adequado de fertilizante que impulsionou uma produtividade bastante forte. Isso aumentou a rentabilidade do negócio. Então, mesmo com preços caros, a rentabilidade aumenta e muito quando ele colhe essa safra. Então, é uma dúvida, o produtor precisa prestar atenção, precisa gerenciar, cada tipo de negócio é uma coisa, e eu só, um pouco, concordando com tudo que o Marcelo disse, exceto de que eu acho que os Estados Unidos é um pouco diferente, porque os nossos solos e esse armazenamento que a gente escuta dos nossos cientistas em solos tropicais do Brasil, a necessidade de adequar isso é mais complexa, e a gente tem isso. Então, dependendo da cultura, a recomendação dependendo da cultura, dependendo do tipo de plantio que esse agricultor tem, para a safra 22-23, ele tem que tomar uma decisão difícil, porque de fato os preços estão altos. Ele precisa fazer conta, ele precisa checar rentabilidade, ele precisa olhar outras variáveis para tomar essa decisão de compra. Ricardo, você tocou num ponto bastante sensível, e esse é um debate que tem acontecido no agro brasileiro sobre a redução, em qual medida, de fertilizantes, já que eles estão em patamares historicamente altos, e há uma discussão bastante interessante acontecendo no setor. Agora, você também disse que o agricultor brasileiro está numa situação difícil para tentar fechar uma relação de troca com o grão e o fertilizante que seja economicamente sustentável. A minha pergunta é, as empresas estão fechando o negócio para 22 ou 23 ou elas também estão preocupadas e saíram dos negócios? Não, bem, vida segue. Essas preocupações todas geopolíticas que estão postas exigem um monitoramento nosso e das nossas empresas. Nós estamos de olho. Mas, se nada acontecer, e, por exemplo, da Rússia eu ainda não falei, mas atenuar isso também, quer dizer, a Rússia vai suspender as exportações por um período, vai pôr cotas e limites, reduzir as suas exportações por um período de 6 meses, de 1º de dezembro até maio do ano que vem. A Rússia produz, sim, um monte de itens importantes para fertilizante, né? De cloreto de potássio, NPK, MAP e coisas do tipo, ureia e tal. Nós temos um produto lá, que é, por exemplo, nitrato de amônia, que aí é um pouco diferente, que a gente tem uma dependência um pouco maior e que pode sentir um pouco mais. Mas o que o André disse, que o Marcelo disse, a Anda também concorda, quer dizer, de certa forma, isso dá para arrefecer, a gente tem alternativa. É só para dizer que a gente tem que monitorar, porque tem várias perguntas sem respostas, no entanto, vida que segue. Nós acreditamos que 22, 23, se nada dos quadros geopolíticos se deteriorarem muito, nós podemos buscar nossa safra recorde de, quem sabe, bater os 300 milhões de grãos. Muito bem, vamos ver se isso se confirma, né? As projeções do governo são de novo recorde na produção agropecuária. Quero saber de você, André, como essa situação colocada aqui pelos nossos colegas especialistas em fertilizantes, que denotam uma alta de preço do adubo, um risco geopolítico acentuado e uma necessidade de manejar esse risco, essa situação também acaba impactando na decisão de defensivos. O mercado de defensivos também está sofrendo alguns colaterais dessa situação? Com certeza, Kelly. Eu acho que o bolso do agricultor ele é limitado, né? Quer dizer, você tem sim um fator de rentabilidade, mas o agricultor brasileiro aprendeu a fazer conta já faz bastante tempo. Então, eu acho que toda vez que os 3 principais insumos, né? Você tem adubo, você tem semente e defensivo. Adubo é a maior parte desse investimento, depois defensivos, depois sementes. Em algumas culturas, a semente tem até ultrapassado a questão defensiva, que é o caso do milho verão, por exemplo. Você investe mais em semente do que em defensivo até. O que eu vejo são 2 coisas importantes aí, né? Eu acho que, primeiro, as informações que a gente tem da indústria de defensivos é que estava ficando muito comum, né, negociar 2 ou até 3 safras adiante, né, nessa antecipação, por conta da capitalização do agricultor. Ele sabe que vai precisar de defensivo, então ele tenta negociar, e ele já tem um planejamento do que ele vai usar, das ervas que ele tem, das principais pragas, então ele antecipa um pouco isso. As indústrias estão muito inseguras em relação a fazer essas negociações para a safra 22, 23 ou para antecipar muito isso, né? Por quê? Porque
Você tem um cenário político de eleições no ano que vem, então isso afeta a volatilidade do dólar. A gente sabe que a volatilidade do dólar impacta muito a indústria de defensivos, por conta da indústria de defensivos ser muito dependente da importação de ingredientes ativos, né? E a capacidade de repasse desse valor em dólar, para recapturar o valor em dólar, é difícil por conta da elasticidade da cadeia, né? Então, distribuidores, etc. A gente viu a safra 2021 impactando muito. O valor em reais dos defensivos cresceu bastante, mas em dólar caiu. O mercado em dólar efetivamente caiu. Por quê? Porque as empresas não conseguiram, com o seu faturamento em real, recuperar o que ela gastou em dólar para produzir, fazer, etc. Então, isso é uma dinâmica um pouco mais complexa aí no defensivo. A cotação do fertilizante, eu entendo, o Ricardo e o Marcelo podem falar mais, mas é meio dólar, né? O dólar do dia foi lá e faturou. O defensivo não é bem assim. Então, as indústrias, o que a gente tem informação é que eles estão segurando. Por quê? Porque juntou dois fatores, né? Quer dizer, essa questão da instabilidade política e da volatilidade do dólar, mas também não se tem clareza aonde vai parar ou quando é que se estabiliza ou se isso até se retrai na questão da oferta de defensivos de novo da China por conta da limitação da crise energética. Então, a gente fala assim, a gente ouve falar, né? Produto A, nossa, o produto A estava R$25 em maio e hoje está 100. Bom, está 100, mas ninguém está comprando, porque não é época de comprar, né? Então, é aquela questão de juntar a oferta. Você pode ter até a oferta a R$100, mas ninguém compra. Então, está se observando com bastante cautela, a gente tem pesquisa no campo observando isso também, e a indústria segurou um pouco no sentido de, olha, eu preciso ter previsibilidade de custo. Não é uma questão de dólar. O dólar eu até faço um hedge, negocio e estruturo. Mas o custo, eu tenho que saber a quantos dólares esse produto vai chegar aqui para eu poder estruturar minha planilha e fazer as contas. Então, eu acho que a indústria defensiva está um pouco mais cautelosa nesse sentido. De novo, não acredito ainda, a gente não vê se, de novo, monitoramento é constante, principalmente para alguns ativos, as cadeias de alguns ativos são específicas, então você tem que tomar um pouco de cuidado. Mas você tem também produto substituto, né? Então, quer dizer, faltou glifosato, você tem algumas alternativas, faltou um inseticida, você tem alternativas, e o agricultor aprendeu bastante isso. A gente sabe que 50% do agricultor do Centro-Oeste, por exemplo, ele usa um escritório de planejamento, ele usa técnicos específicos para exatamente ajudar ele nesse susto aí. E esse ponto você já deu indicações aqui de alternativas, a gente pode até trazer mais detalhes sobre isso, porque eu vi uma pesquisa da Spark mostrando o aumento no uso de biológicos, sim, ou seja, uma alternativa. A gente volta a falar sobre isso e vamos agora conhecer a avaliação da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O diretor executivo de Política Agrícola e Informações, Sérgio Desen, nos conta se há risco de faltar insumos no Brasil. Até o presente momento, nós não temos notícias de atrasos substanciais na entrega desses fatores de produção. Lógico que a segurança absoluta, nós só temos o momento que o produto é entregue, mas não temos notícias de falta do cumprimento dos contratos assumidos. No entanto, a gente sabe que entre 30% e 40% do total desses fatores de produção ainda não estão entregues, estão dentro dos prazos. É importante a gente acalmar o mercado nesse momento, porque as pessoas, à medida que noticiam possíveis problemas, elas acabam fazendo aquisições e estocando produtos além de suas necessidades. E dessa forma, o que acontece? A hora que eu faço estoques além do necessário, eu posso causar problemas futuros para outros entrantes na atividade. No entanto, nós sabemos que existe um fluxo normal até o momento em níveis razoáveis dos produtos. Muito obrigada, Desen e Conab, por trazerem aqui essas atualizações e vamos a mais uma rodada do nosso painel. E Marcelo, aproveitando que a Conab acaba de nos trazer, a partir do Sérgio Desen, a preocupação por parte de agricultores que resolveram até estocar fertilizantes para diminuir o risco de faltar. Ele acabou de trazer esse insight para a gente e eu estou aqui com a nossa audiência super conectada conosco e recebemos uma pergunta do Odinei e ele disse assim: já comprei fertilizantes para a safra 22-23, inverno e verão, por receio de ficar sem. Será que acertei? Pergunta ele. E aí, Marcelo?
Olha, num perfil extremamente conservador, eu acho que é uma estratégia. Mas acho também, conforme a pessoa da Conab colocou, que é um problema, porque aí, na verdade, pode acabar faltando para outros, né? Porque está havendo um estoque adicional. Se bem que, normalmente, as pessoas compram agora para entrega no futuro. Então, quem antecipa, normalmente ele não vai ficar um ano com estoque na casa dele. Normalmente. Tem de tudo no Brasil. Bom, mas tendo dito isso, quer dizer, e voltando, retomando um pouco de tudo que falamos lá atrás, nos diversos pontos do painel, eu acredito que a partir do segundo trimestre do ano que vem, nós devemos ver quedas de preços significativas, principalmente em nitrogênio e em fósforo também, com menos intensidade, mas também em fósforo. Potássio é tudo mais devagar, mais lento, mais longo, né? Pela estrutura do mercado produtor, que é altamente oligopolizado mundialmente. Então, nesse sentido, eu acredito que a melhor janela de compras para a safra verão do ano que vem vai ser a partir de abril, maio, junho, vai ser o melhor momento de compras. Eu acho que os grãos tenderão a subir, inclusive se houver algum problema de químicos mundialmente, ou que as pessoas tendo que usar outros tipos de químicos acabem diminuindo um pouquinho a produtividade, isso vai fazer com que os grãos subam também. Se aplicarem menos fertilizantes, também é capaz de haver um susto e todo mundo achar que então também a produtividade vai diminuir e os grãos também subirem. Então, a relação de troca vai ficar muito melhor. Eu acho que a janela de compra será melhor. Contudo, para ser muito conservador, a gente recomenda que talvez, se o perfil é muito conservador, que compre uns 30%, tente antecipar a compra em 30%. E depois aproveite a melhor janela de compra que vai haver lá na frente. Esse é um pouco da nossa ideia agora. Muito bem. Obrigada, Marcelo. Quero saber de você, Ricardo. A gente tem indicações de curto e médio prazo sobre tendências de preços de fertilizante e tem uma audiência super conectada conosco querendo saber qual é a melhor forma de lidar com esse desafio da geopolítica dos insumos agrícolas. Pergunto para você. Eu vou fugir dessa aí. Assim, essa é a pergunta difícil e esse é o comportamento aí para o produtor. E é tão difícil para nós da ANDA, nós resolvemos fazer e temos semana que vem, terça-feira, convido todos os nossos ouvintes aqui para terça-feira que vem, vai ter um bando de especialistas, gente craque, discutindo exatamente isso no congresso da ANDA. Nós estamos lá esperando vocês todos, www.congressoanda.com.br, inscrições gratuitas, tradução simultânea, nós estamos trazendo fera do mundo inteiro para discutir bastante do que a gente discutiu aqui, Kellen, e muito dessa coisa de tendência, até para bem orientar o produtor, foco deste momento, dessa decisão importante de preço e de relatividade. Então, nós temos aí líderes de empresa do setor empresariado, nós vamos estar lá aí com a Corine Ricardi, com o Olaf Heitoken, os presidentes da Mosaic, da Iara, o CEO da Eurochem Tocantins, nós vamos ter as autoridades presentes, o nosso secretário de Política Agrícola, a ministra Tereza vai abrir o nosso seminário, vai estar conosco. Nós temos as entidades, tipo o nosso presidente aqui, o Eduardo Monteiro, nós vamos estar a BAG, Marcelo Brito, o Zé Veloso da Bimac, a Osbeta Klein vai estar com a gente, que é uma líder, é a presidente do International Fertilizer Association. Então, é só craque. As academias, o Marcos Janck, o Roberto Rodrigues, a GV Agro, o Insper Agro, só fera para responder essa pergunta. Então, eu prefiro ouvi-los. Muito bem, vamos passar para a próxima então. André, conte pra gente, tem mais gente aqui querendo saber sobre decisão de compra. Será possível comprar defensivos ano que vem? Haverá disponibilidade no mercado? Essa é a pergunta do Wagner Arantes. E aí, André? Olha, tanto o Wagner quanto o Dinei aí colocam essa preocupação grande de antecipação de compra e securitização. Eu estou com o Marcelo. Eu acho que o segredo disso é planejamento, você colocar todas as fichas e também comprar tudo antecipado é um tiro no escuro também. Você pode dar uma sorte violenta ou um azar enorme, né? Eu acho que o certo é você dimensionar isso, cada um tem o seu planejamento, cada um tem a sua estrutura, 30%, 35%, 40%, você tem um insumo, se você tem um problema de uma erva que você sabe que é recorrente, então você antecipar a compra desse produto que você sabe que é mais necessário ou que não tem substituto. Eu acho que aí está a capacidade de gestão do agricultor brasileiro, que é enorme. A Spark entrevista mais de 30 mil agricultores por ano para fazer os seus painéis e a gente não vê ninguém bobinho, não tem bobinho em lugar nenhum
consumo aqui. Então, eu acho que vai no planejamento. E aí, o que o Ricardo coloca, eu acho que o debate do fertilizante, ele é importante, vai ter o congresso da ANDA aí com um monte de gente que entende disso, acho que vale a pena participar e se informar. Então, tanto o Marcelo no planejamento e antecipa aquilo que você precisa, mas cuidado com esses tiros, vamos chamar assim, mais robustos, né? Com esses movimentos mais aí robustos. E o Marcelo também, trazendo informação, juntando o expert do setor, falando para onde é que nós vamos, para você tomar a sua decisão, porque a decisão é sua. Né? Quer dizer, quem vai correr e incorrer com aquela consequência é você, é o agricultor. Então, ele tem que estar bem informado e tem que ter o seu planejamento em dia. Né? Muito bem, obrigada, André. E nos últimos meses, os fretes marítimos se tornaram uma preocupação a mais para o comércio global. No entanto, já há indícios de mudança nesse quadro. Vamos ver. A crise de fretes marítimos, causada pelo caos logístico internacional do último ano, dá sinais de arrefecimento, segundo a consultoria StoneX. Os valores dos fretes, que desde janeiro de 2021 operaram em forte alta, agora passam por correção nos preços. Na Rota Oriente Médio Brasil, o frete iniciou o ano a $20 por tonelada. Chegou a $70 em setembro deste ano e agora caiu para $45 por tonelada, queda de 35% desde o pico. Reduções parecidas estão acontecendo em outras rotas. O principal fator que impulsiona a queda dos fretes é a contração de demanda chinesa por diversas commodities, explica a consultoria. Dados da StoneX, então vamos ao Marcelo Mello. A notícia é boa, traz alívio aos preços de fretes. Isso significa o final daqueles sérios problemas enfrentados atualmente no segmento, Marcelo? Olha, não sei se ainda talvez seja um pouco prematuro para nós dissermos que é o fim do problema, é que os fretes vão seguir caindo. Os fretes continuam muito altos, mas é uma boa notícia, não tem a menor dúvida. E isso impacta não apenas fertilizantes, mas várias outras commodities e inclusive bens industriais. Por exemplo, todo mundo comentou muito, né, o problema de container, não tem mais container, porque os containers estão bloqueados nesses navios parados em todos os portos, na China, nos Estados Unidos, também no Brasil agora. Mas o frete da China para a costa oeste americana, que chegou a valer para um container $20 mil, é uma barbaridade, algo que valia $2 mil há um ano atrás. Ele já caiu também em 25% nesses últimos 10, 15 dias. Então, há um certo alívio no mercado. Muito disso é por conta da China estar comprando menos commodities. Você vê que a soja sofreu um pouquinho, ela parou com as compras há algum tempo. Boi, enfim, minério de ferro caiu muito, né? Caiu muito. Ainda está num preço ótimo, excelente, $100 mais ou menos que nós estamos, mas caiu, acho que saímos de 180. Então, a China diminuiu um pouco os consumos dela e isso fez aliviar um pouco, né? Mas é interessante, aqui eu tenho receio, às vezes, nós estamos vendo uma luz no final do túnel e, de repente, é um trem vindo contra a gente, porque se a gente pegar a China entrando numa tremenda recessão, aí o problema vai ser o inverso, né? Então, precisamos tomar cuidado para que não seja esta boa notícia nesse momento, não seja uma má notícia posteriormente. Vamos torcer para que as coisas possam se acomodar na cadeia logística e que nós não percamos um consumidor tão grande de tantos produtos nossos. Muito bem. Ricardo, você acredita que o pior dos desafios da cadeia global e logística já ficaram para trás? Esse sinal vindo dos fretes marítimos indica que uma onda positiva vem por aí? Vamos rezar muito aqui, a história está dando um sinal positivo aí, que ela esteja certa, né? Eu acho que assim, só vou frisar o que o Marcelo falou. Vários fretes de um ano para cá, você fala, nós chegamos a pagar 10 vezes mais um frete de navio. E 10 vezes mais em um ano, não tem como, né? E você fala, por que o preço é caro? Não está aí. E você fala assim, tudo, né? E nós precisamos reverter isso. Aí você fala, olha, pandemia, fase crítica, quando isso começou, a parada, o retorno e as variáveis estão postas e para a gente ser otimista é aguardar uma retomada. E quem sabe isso, oferta e demanda, se equilibrando, como tudo na vida é um bom equilíbrio, a gente equilibrando, a gente volta a um patamar mais decente desses preços, né?
Obrigada, Ricardo. André, como esse quadro tem influenciado na entrega e pedidos de defensivos? Há uma procura maior também por defensivos biológicos, tudo isso faz parte desse contexto, né? Eu acho que toda a crise de suprimento faz com que o agricultor busque alternativas, né? Acho que a gente vê no caso defensivo, no caso defensivo biológico, tem tido um crescimento grande. No momento de falta, no momento de segurança, ele vai acelerar aquela questão da experimentação e até ampliar talvez as suas áreas em relação a isso. Nós vamos poder ver isso na próxima pesquisa, né? E fertilizante, eu não sei qual a posição do Ricardo, do Marcelo, mas a gente vê também o organomineral, enfim, né? Eu até perguntar para o Ricardo como é que tem andado, a gente sabe que os solos do Cerrado são mais ácidos, dependem de corretivo, como é que se eles acompanham as vendas de corretivo, porque eu li uma notícia há pouco que aumentou bastante a busca, né, a procura por corretivo de solo, que a gente sabe que regulariza e disponibiliza melhor os nutrientes do solo, talvez para até fazer um melhor aproveitamento do fertilizante que ele tem. Então, eu acho que, eu vejo sim, o agricultor, ele tá constantemente buscando tecnologia, não só para defensivos, como fertilizantes, e eu vejo que isso pode sim acelerar algumas práticas, né? Substituição, teste de novos produtos, enfim, isso tudo pode ter um impacto de acelerar a experimentação de alternativas novas ou ampliar aquilo que ele já vinha usando. O agricultor é mais conservador, né? Ele usa, experimenta, olha, vê o resultado. Num momento de crise, ele pode acelerar isso e aí vai ter gente que, quem souber abocanhar, e vai poder aproveitar um pouco essa situação também. Excelente. A gente está agora avançando para as considerações finais do nosso painel, que trata da geopolítica dos insumos agrícolas. Vocês perceberam quantas questões acompanham esse insumo, seja o adubo ou seja o defensivo, que acabam também impactando na formação do preço dos alimentos a todos nós, consumidores. E até o momento a gente teve alguns insights sobre tendências de preço, que para fertilizantes, de acordo com o Marcelo, pode ter uma puxadinha no curto prazo, mas aliviar no médio prazo. A gente também ouviu da ANDA que há um cenário mais confortável para a safra que está em curso, com entregas acontecendo, e 22-23 com mais perguntas do que respostas. E essa mesma questão é acompanhada pelo André na área de defensivos. Muitas perguntas, poucas respostas e a certeza de que há desafios para serem geridos pelos agricultores brasileiros. Para as considerações finais, eu gostaria então de, Marcelo, pedir a você que deixe aquela mensagem-chave para o nosso telespectador que tem decisões para tomar e que está precisando daquela palavra amiga. Ok. Olha, primeiro, eu acho que, como eu até já falei em algum momento aqui, ele tem que ir com calma, quer dizer, ele tem que analisar a situação com tranquilidade. Muitas vezes, quando os preços estão nessa situação e surge alguma notícia que vai para a mídia social, ainda mais se está vendendo o caos, voa, né? Então, para ele ir com calma, o mundo não vai acabar e eu acho que não vai faltar fertilizante. Agora, é muito importante que ele realmente compre na hora certa. Nem sempre, até uma pergunta que outro dia acho que você mesmo me fez noutra entrevista aí na Jovem Pan, que foi se é sempre bom antecipar a compra. Não é sempre bom antecipar a compra. É bom antecipar a compra quando o negócio é bom, né? Quando o negócio não é bom, não necessariamente é bom antecipar a compra. Ok, nesse momento nós temos um problema também de muita dúvida quanto ao fornecimento. Então, parte da compra pode ser, se é muito conservador. Mas, então ele tem que julgar isso com calma, entender exatamente o congresso da ANDA semana que vem vai ser um momento excelente para ouvir tendências, para entender o que se pretende, o que pode ocorrer para frente. Isso tudo pode ajudar. O produtor ele tem que entender o que vai acontecer, ter na cabeça dele qual é a tendência de preço e daí definir a estratégia de compra dele. Esse é o que ele tem que fazer sempre, né? Porque fertilizante também, como o André falou, é um item mais importante no custo de plantio dele e está totalmente sob gestão dele. Então, se ele comprar corretamente, ele consegue... Não é difícil ele conseguir 10%, 20% de economia se ele comprar nos momentos adequados de preço, porque o mercado é muito volátil. Então, se ele compra na hora errada, ele perde 10%, 20%, 30%, né? Ou vice-versa, ele ganha se comprar na hora certa. Muito bem, muito obrigada, Marcelo, pelas suas indicações, pela palavra para nossa audiência. Ricardo, aquela dica, aquela informação para a gente encerrar com mais detalhes aí para nossa audiência do que há por vir.
Eu diria para os produtores que nos últimos 30 anos a gente conseguiu recorde atrás de recorde, safra atrás de safra. Nós não temos nenhuma adversidade para pensar diferente. Nós temos preocupações, nós temos que monitorar o que está acontecendo. Nós temos uma situação de geopolítica diferente. Nós tivemos uma pandemia, foi uma coisa muito grande para a saúde, para a economia, para o social. E como consequências disso, nós temos essas crises atuais geopolíticas, de energia, e que a gente tem que monitorar para garantir. A decisão é sua, produtor, de saber que hora deve comprar, como ratear, talvez não comprar à vista. É exatamente isso que nós estamos dizendo. Planeje. Você tem que gestar o seu negócio como nunca geriu. Isso é que vai dar sucesso ou fracasso na sua decisão. Então, sua primeira grande decisão de compra ou não compra para a gente ter uma boa safra no ano que vem passa por esse momento. E o que a gente pode ajudar e quer ajudar você nessa decisão, semana que vem, terça-feira, 9 da manhã às 13 horas, convido de novo, www.congressoanda.com.br, se inscrevam lá. Só fera falando e ajudando vocês a tomarem essa decisão. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite. Certamente será uma rica oportunidade. Agradeço a você também pela presença. André, suas palavras finais. Kellen, antes de terminar, acho que vale a gente viu a palavra do Sérgio, né, da Conab. O Sérgio é um grande amigo aí, colega de longa data. Eu acho que fica da nossa parte aqui um agradecimento especial, acho que a equipe do Ministério da Agricultura. Acho que a ministra Tereza Cristina tem mostrado ir à frente, não esconder problema e resolver. Deu problema na China, tentou ir para a China achou que não era o momento, agora está indo para a Rússia, na crise de carne também, ela teve sempre à frente. E a equipe da Conab também fazendo um trabalho excepcional, que há anos estagnado. Esses últimos 2 anos aí fizeram um investimento violento, porque saber quando é plantada, quanto progrediu a safra na colheita, no plantio, isso é super importante para a gente ter informação de qualidade e poder tomar as decisões que o agricultor está tendo que tomar. Não vou ser repetitivo, mas acho que a linha do que o Marcelo falou e o que o Ricardo falou também estão bem em linha. Eu acho que o agricultor tem que ver a estrutura global, ver o que está acontecendo, se informar, congresso, informação, consultoria, etc. E tem que pôr isso dentro do seu contexto, da sua realidade e não se afobar. Né? O agricultor está aí agricultando, né, há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Quer dizer, não é nada que ele não tenha visto algo parecido há 10, 20 ou 20, 30 anos atrás. Então, ele tem que pegar essa experiência, entender bem esse contexto. Hoje tem informação para todo lado, para tomar uma decisão assertiva, porque o bolso dele está em jogo realmente. A rentabilidade do negócio dele decisão de compra, é super importante, seja de defensivo, seja na escolha da semente, seja no fertilizante, no timing de compra do fertilizante. Muito obrigada, André, e obrigada a todos os nossos painelistas. Agradeço ao Marcelo, ao Ricardo, ao André e a você que nos acompanha aqui na tela da Jovem Pan. Uma satisfação estar com vocês e neste painel você teve a oportunidade de conhecer e se aprofundar nesse que é um dos principais debates do agronegócio brasileiro, a geopolítica dos insumos e a tomada de decisão para manter a sustentabilidade ambiental, econômica e social do negócio. Nós nos vemos no próximo domingo. Até lá. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo.